E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monstros S.A. E hoje nós vamos falar sobre mais uma mitologia. E foi até um negócio muito estranho. Dormamos, eu vim barganhar. Porque eu tava vasculhando a internet pra ver uns negócios aí de um projeto de RPG Maker fudido. Aí eu me deparei com umas fotos sobre mitologias. Aí eu vi que existem muitas mitologias interessantes para falar aqui no canal. Foi aí que me veio a ideia de fazer outras mitologias além da mitologia japonesa, dos yokais. Por isso que hoje a gente vai falar sobre outro tipo de mitologia, a mitologia eslava. Vamos começar com dois personagens que são muito interessantes aqui, inclusive um que vem do nosso querido The Witcher, que é a Kikimora, que não é exatamente aquilo que vocês estão pensando, porque é totalmente diferente do The Witch. Não é um monstro que vive embaixo da terra lá, parecido uma barata. Vocês vão ver isso daí. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Domovoi e a Kikimora, que são espíritos do lar. Vamos lá. O Domovoi, ele é um espírito mais antigo e venerado do folclore eslavo. Seu nome vem de Dom, que significa casa, em várias línguas eslavas. Ele é considerado um espírito do lar, uma entidade invisível. Agora o homem invisível está por aqui. E como você sabe? Porque eu não vejo ele. Agora deu caralho mesmo, viu? Que habita as casas humanas e protege elas. Na tradição eslava, o Domovoi não é apenas um guardião, ele também é um espírito da família, ou seja, ele é um espírito ancestral, parecido com aquelas ideias que a gente tem lá do Japão, dos ancestrais proteger a família, etc. Muitas vezes ele é visto como uma manifestação do primeiro patriarca que ali viveu. Então tem que ser sempre o patriarca. Aí já tem problema. Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Já tem problema aqui. Patriarca? Que machista é isso? Era para ser uma matriarca. Ele conhece todos os membros da casa e zela por eles em silêncio, mantendo equilíbrio, prosperidade e paz. Ele pode ser benevolente ou então ele pode ser irado, dependendo de como os moradores tratam uns aos outros e o próprio lar. Também o do próprio Domovoi. Ou seja, se você fuder com a tua família, ele vai fuder você. Essa é a ideia. Para os eslavos antigos, respeitar o Domovoi era fundamental para a sobrevivência da família, especialmente em tempos de inverno, fome ou guerra. Eu acho que vocês estão sentindo aqui mais uma mitologia educacional. Essa daqui é boa, viu? Porque é uma mitologia para ensinar você a se comportar bem com a sua família. Ou seja, ele era para educar as famílias para não ter zoeira, senão o Domovoi vai pegar você. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. E essa foi a história principal do Domovoi. É como se ele fosse um familiar, mas só que um familiar para as casas. Cada casa tinha o seu Domovoi. Agora a gente vai falar sobre a Kikimora. A Kikimora, a gente conheceu ela pelo The Witch lá, aquele monstrinho lá tal que aparece. Só que ela é, no folclore eslavo, diferente. Então vamos lá. Ela tem uma origem mais obscura por sua vez, diferente do Domovoi. Seu nome pode derivar da combinação Kiki, que significa gritar. Ô Kiki! Kiki! Vai me deixar aqui fora! E Mora, um termo eslavo antigo para pesadelo, ou espírito opressor do sono. Até aqui, velho, tinha opressor. Então agora a gente tem que lutar contra esse espírito opressor, tá certo? Olha só. Pleno 2025, com ideia de espírito opressor, não dá, né? Não dá. Não vai dar! Ele é muitas vezes descrito como a contraparte feminina do Domovoi. Eita! Agora aqui deu águia, aqui corre todo mundo, porque puta, mano, então quer dizer que o espírito feminino é o ruim, é o zoado, e o espírito bonzinho é o patriarca é o bonzinho, e o feminino é o do mal. Eita! Porra. Machista!
Embora sua natureza seja muito mais inquieta e perturbadora, algumas tradições dizem que a Kikimora surge de mulheres que morreram de forma trágica, como durante o parto ou por violência doméstica, especialmente se não receberem os rituais funerários adequados. Olha aí, ó. Aí aqui a gente tem um ponto interessante, ó, que ele ensina sobre a questão da violência doméstica, que pode transformar a mulher numa Kikimora. Outras versões veem como um espírito selvagem que se infiltra nas casas abandonadas emocionalmente. Sua função é punir os lares desorganizados emocionalmente, instáveis ou corrompidos. Em versões mais antigas, as Kikimoras seriam as esposas dos Domovois, os espíritos protetores do lar. Mas enquanto o Domovoi protege e zela a casa, a Kikimora traz inquietude e punição, especialmente para lares desorganizados, hostis ou emocionalmente instáveis. Comigo não! Foi você sim! Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Enquanto o Domovoi recompensa o cuidado, a Kikimora pune a negligência. É isso daí. Ou seja, a gente tem vários fatos, mas aqui a gente vê que é como se fosse a esposa e o marido. Enquanto o marido ele recompensa, a Kikimora ela pune as pessoas. É uma versão bem educacional para os lares, pelo que eu estou vendo aqui. E essas são as histórias. Então a gente tem aqui dois personagens que são contrapontos. Vamos falar agora sobre as aparências desses monstros. Então vamos lá, vamos descer aqui para o próximo tópico. Vamos falar sobre aparência. Então, vamos lá. Como é que eles consideram um Domovoi? Ele raramente é visto, mas quando aparece, geralmente é em sonhos ou visões. Ele costuma assumir as seguintes, na verdade. De um velhinho de barba branca, pequeno, com olhos cintilantes e expressão severa, mas sábia. Às vezes ele assume a aparência de um ancestral morto, como um avô falecido. Pode também se manifestar como um animal, como um gato, cavalo, cachorro ou brasileiro. Pode também assumir a aparência do antigo proprietário do local. Sua aparência é sempre simbólica. Quanto mais bem cuidado for o lar, mais nobre e limpa é a sua forma. Se negligenciado, ele pode parecer sujo ou deformado. Então a gente tem aqui, ó, que se você cuidar da tua casa, pode aparecer um Henry Cavill para dar conselhos para você. Se você não arrumar a sua casa bem, vai aparecer um Drago para te tratar mal e te fuder. Aí a gente tem também a Kikimora, que ela tem duas aparências, que é a aparência dela no jogo do The Witch e a aparência dela no ao vivo mesmo, como o povo acredita. Então vamos para a primeira versão. Vamos para a versão doméstica. A versão doméstica, ela é uma mulher extremamente magra ou esquelética, de estatura baixa, parecido com a Rukia do Bleach, mas não tão anã. Veste-se com trajes camponeses antigos, sempre rasgados, sujos ou mal ajustados. Usa lenços escuros na cabeça, escondendo parcialmente o rosto. Os cabelos são descritos como longos, desgrenhados e oleosos. Oleosos, será que alguém tocou no cabelo dela para saber se é oleoso, caceta? Caindo pelo rosto e pelos ombros. Preciso gentilmente de um salão, talvez? Não, porque espírito não precisa de salão, caralho. Quem foi que botou esse comentário aqui? Seus olhos são fundos e sempre atentos, muitas vezes descritos como reflexo de um vazio sem alma. Em outras versões, apesar da sua forma humanoide, a Kikimora pode possuir patas de galinha no lugar de pernas humanas, às vezes até com o nariz no formato de um bico. Nós temos também a versão dela selvagem, que não é dentro de umas casas. A aparência selvagem dela, ela é esverdeada ou azulada, ou seja, pode ser muitas vezes a Sheka, que é o Shrek fêmea, ou a Avatara, que é o Avatar fêmea. Novamente, as penas de galinha ou casco de cabra, como em algumas versões, dedos longos que usam para afiar ou arranhar as paredes das casas. Dá pra fazer umas lendas bem macabras com esses negócios aqui, né, velho? Patas de galinha, casco de cabra.
Já aqui, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a versão dela selvagem, que parece que ela é bem mais assustadora do que a versão original dela. Temos o The Witcher, que quebrou todo o padrão do que seria uma Kikimora. No The Witcher a gente tem uma aranha com dente, com caralho a quatro, que parece que saiu dos Tropas Estelares, a porra do negócio. E com isso a gente terminou as aparências. Então você viu aqui mais ou menos as aparências dos bichos. Vamos agora falar sobre as habilidades. Primeiro, vamos falar sobre as habilidades do Domovoe. Primeira habilidade, tem a habilidade de proteger a casa, etc. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba. Segunda habilidade, prosperidade e harmonia. Beleza, essa daí é a segunda habilidade dele. Terceira habilidade, essa daqui eu não falei muito, mas é considerada uma habilidade do Domovoe, que é presságio. Ele consegue se comunicar por sinais, com batidas nas paredes, talas, soalhos, aparecer em sonhos. Geralmente ele pode dizer para casa tal o que vai acontecer, etc. Então ele tem esse poder. Tem um exemplo aqui de um Domovoe chorando e uvando à noite. Seu lobo! Que era interpretado como prenúncio de morte de alguém na família. Também a gente tem os casos do Domovoe rindo, cantando e dançando, que era sinal de coisas boas. E um Domovoe dedilhando um pente, que era o sinal de um casamento. Caralho, como é que esse cara conseguiu escutar ele dedilhando um pente, velho? Enfim, as duas últimas habilidades dele, ele assumir a forma física, que é de vez em quando, que tem como curiosidade. Ver um Domovoe em forma de animal cruzando em seu caminho podia ser um sinal de alerta ou bênção, dependendo do contexto. Então, poderia ver ele em formas de animais. E o último, força moral. Ele age como vigia moral da casa, castiga com leveza, mas firmeza, quando há de respeito entre os moradores. Isso aqui é um ponto muito interessante, que eu percebo que ele ainda consegue castigar, apesar de que a Kikimora tem esse poder. Então eu percebo que o Domovoe, ele castiga coisas leves, mas a partir do momento em que a casa vira um caos, aí a Kikimora começa a fazer o seu trabalho. Ou seja, o Domovoe também tem poder de castigar, só que ele é muito mais café com leite do que a Kikimora, pelo que eu estou percebendo aqui. E agora, vamos às habilidades da Kikimora. A primeira habilidade dela, e uma das mais importantes, pelo menos para a Kikimora caseira, é causar pesadelos e causar a famosa paralisia do sono. Isso lembra muito da pisadeira do nosso folclore brasileiro. Piso para matar se eu quiser. Piso porque é o meu destino pisar. Eu sou a pisadeira, entendeu? E a Kanashibari, do folclore japonês. Ela geralmente aparece à noite e ela vai sentar no seu peito enquanto dorme. E esse efeito é o que nós chamamos de paralisia do sono, que na verdade na crença eslava era visto como um ataque espiritual. Ou seja, a pessoa tinha uma sensação de sufocamento, incapacidade de se mover e a visão dela em cima. Deve ser algo zoeira total. Eu acho que deve ser nessa hora aí que a pessoa deve relatar as coisas. Segunda habilidade importante. Ela é conhecida por mover objetos, bater porta, quebrar prato, derramar líquidos. Tudo para causar tensão, principalmente em casas negligenciadas ou desordenadas. É como se ela fosse atraída por ambientes desequilibrados. Está desequilibrada. Não, você é um desequilibrado! E você é desequilibrada! Esse tribunal inteiro é desequilibrado! A crença popular diz que uma casa mal cuidada chama Kikimora, que então se torna cada vez mais ativa até que o lar vai entrar em colapso emocional e físico. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Eita porra, minha casa tá um caos. Pera aí, Kikimora, que hoje eu não tive tempo de arrumar a casa, tá? Espera um pouquinho. Terceira habilidade importante. Essa daqui é uma habilidade que mais parece com a
mitologia grega, que é a questão do destino. Ela pode atuar com o destino como se fosse uma fiandeira, aquele negócio dos fios lá da Grécia, etc. Algumas versões das lendas descrevem a Kikimora fiando uma linha invisível durante a noite, que representa o destino dos moradores. Fiar é um símbolo antigo de controlar o tempo, o destino e a vida. Então, se a Kikimora ela estiver fiando em silêncio, é sinal que algo está por acontecer, bom ou ruim, dependendo do comportamento da casa. Você pode perceber que tudo aqui é envolto à casa, como você se comporta e a tua família se comporta. Então aqui, Kikimora, urgente, viu? Urgente aqui no Brasil, porque aqui você vai ter trabalho, viu? Última habilidade da Kikimora. Ela não apenas bagunça a casa fisicamente. Tem uma habilidade aqui que é muito importante, que é a habilidade emocional que ela tem. Olha só que interessante. Ela pode instigar brigas, provocar desentendimentos, despertar insegurança nos moradores. Sua presença prolongada pode levar a sintomas como insônia, irritabilidade e até depressão. A Kikimora, ela representa o desequilíbrio feminino do lar, quando a energia de casa se torna tóxica, confusa e doentia. Desequilíbrio feminino? Deu it do céu. Assim você vai ser cancelado. Vamos agora para onde habita. É a próxima parte. Onde habita é a próxima parte. Você já deve ter percebido que eles habitam geralmente em casas, a não ser que seja a Kikimora selvagem, tal. Vamos falar primeiro do Domovoi. Ele vive nos locais centrais da casa, perto do fogão, sob o assoalho, no sótão ou no porão. Então aqui no Brasil ele tá fudido, porque já é difícil ter uma casa, quanto mais ter um porão. Acredita-se que ele escolhe um canto especial, chamado de canto vermelho, como seu ponto de observação. Permanece invisível, mas sempre atento. Ele se manifesta mais claramente em períodos de crise ou mudança. Aqui nós temos a Kikimora agora. Onde ela vive? Ela vive nas sombras do lar, por trás das paredes, dentro de armários, sobre a cama ou atrás de cortinas. Em algumas lendas, ela entra pela chaminé, pelos espelhos ou junto de objetos amaldiçoados. Também pode habitar casas abandonadas, pântanos, poços secos ou florestas esquecidas, aguardando uma nova vítima emocional para se infiltrar. Aqui ele falou sobre os dois tipos de Kikimora, a selvagem e a doméstica. E finalmente, não obstante, vamos agora terminar o vídeo com a última parte, que é os pontos fracos e fortes, que é mais como um resumo de tudo que a gente viu até agora, o fechamento de tudo. Quais são os pontos fracos e pontos fortes? Quem sabe um dia você se encontre com Domovoi aí, ou uma Kikimora, e queira dar uma de Winchester. Vamos lá. Pontos fortes. Primeiro, proteção da casa. Segundo, expulsar espíritos malignos. Inclusive pode expulsar a própria mulher dele, como está escrito aqui. Ele pode... Vai-se embora, mulher! Sabe daqui, meu! Se bem tratado, ele pode trazer prosperidade, abundância e saúde. Então é isso. Você pode fazer com que ele expulse a própria mulher da casa dele. Esse é um ponto forte dele. Expulsar a mulher e não perder 50% da casa. E os pontos fracos dele. No caso, se ele for ofendido com grito, briga, blasfêmia, descuido da casa, ele vai sair fora. Então ele pode abandonar o lar. Ele é muito sensível a mudanças repentinas, como reformas, chegada de estranhos não apresentados. Ou seja, você não pode deixar qualquer pessoa entrar dentro da sua casa, porque senão você está furido. Não pode deixar ninguém entrar de estranho, não. Quando ausente, a casa perde seu equilíbrio espiritual. Então esses são os pontos fortes e fracos. São fracos para você, né? Vamos falar agora sobre a Kikimora, os pontos fortes e fracos. Nós temos aqui como pontos fortes: ela é silenciosa, insidiosa e invisível. Geralmente a Kikimora não vai se mostrar para você, mas ela vai te foder. Então esse é um ponto muito forte. E também nós temos como ponto forte o impacto psicológico que ela traz na casa. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! E outro ponto forte muito importante: a manipulação de emoções. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis de você enfrentar em monstros desse tipo.
tornando ele ser difícil de se remover. A gente já viu vários monstros aqui em filmes que tinham essa habilidade e eram extremamente fortes. A gente viu o monstro do Sorria, por exemplo. Inclusive saiu um filme novo aí que eu tenho que falar aí, o Sorria 2. Se bem que eu não preciso falar. Se eu for falar vai ser só sobre o filme em si, porque a gente já falou muito sobre o monstro. Não tenho mais o que falar sobre ele. Enfim, pontos fracos. Aqui a gente tem pontos fracos importantes, que é a luz, o calor, mas não vai botar fogo na tua casa não, pensando que vai espantar aqui quem mora. De certa forma você vai espantar, mas vai perder a casa também. Limpeza e harmonia familiar. Ela é repelida por orações, sinos, então botam lacrimosa, sal grosso, ramos de arruda, alecrim, zimbro e até artemísia. Agora a artemísia é foda de se encontrar. O canto do galo ou rituais com fogos, como acender uma vela e orar, podem expulsá-las. Uma casa bem cuidada, cheia de amor e união, é seu maior inimigo. Se for um bom dono de casa, ela pode ser benevolente e até te ajudar com tarefas domésticas. Uma voz do homem. É o que? Tomou todas as funções do domovô e agora o negócio tá muito estranho. Essa última parte foi muito estranha aqui. Não era o domovô que fazia isso, cara? Tá estranho, mas agora botar a mulher pra fazer tarefa doméstica em pleno 2025, pelo amor de Deus. Não gostei dessa parte, não gostei. Vamos agora terminar o vídeo, obviamente, né? Porque já falamos demais aí. Até o próximo vídeo e até mais, galera. Valeu.